Olá, turma. Hoje a gente vai falar sobre um resumo das propriedades coligativas e no final, eu vou passar alguns exercícios e vou dar a explicação sobre esses exercícios para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Então, as propriedades coligativas. Então, quando um soluto não volátil é adicionado às soluções, as propriedades originais do solvente são alteradas. Então, quando eu tenho uma solução de água, por exemplo, e eu adiciono um soluto, podendo ser um sal, um açúcar ou outra substância nessa água, eu vou ocorrer o quê? Eu vou alterar as características dessa água. E esse novo sistema, então, eles vão ter novas características. Então, quando eu tenho a adição de um soluto não volátil, ou seja, que ele não vai se transformar em vapor, em uma solução, né, tanto numa solução pura como água, né, ou numa outra solução, eu vou estar alterando essas características dos compostos. Então, essas alterações são chamadas de efeitos coligativos, pois resultam na interação de substâncias, formando um novo sistema com características próprias diferentes das originais. Então, comparando a solução original, eu vou ter sempre uma alteração na elevação da temperatura, no seu efeito osmótico e assim por diante. Então, os efeitos coligativos eles vão depender da quantidade de partículas de solutos presentes na solução e não da natureza desses solutos, tá? Então, eu vou ter que sempre prestar atenção na quantidade de partículas de soluto, se é 1 mol, se é 2 mol, se é 3 mol, quanto que eu tenho de partícula ou se é íons dentro dessas soluções. Só que, porém, devemos compreender que existem soluções com solutos de diferentes naturezas e suas características podem interferir na quantidade de partículas presentes nas soluções finais. Então, o que a gente tem que observar não é então a natureza, e sim o que ele pode promover. Então, vamos ver aqui, ó. Efeitos coligativos para solutos de natureza molecular. Então, os solutos moleculares possuem ligações covalentes e apenas se dissolvem na solução, ou seja, eles mantêm a sua estrutura. Então, a quantidade que eu adiciono, quando eu adiciono no caso que a gente representou então pelo 1 mol de glicose. Então, quando eu coloco a glicose numa solução de água, ela continua sendo glicose, então ela mantém essa estrutura, eu continuo tendo C6H12O6. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, eles não vão se separar, eles vão continuar sendo essa molécula de glicose. Então, se eu adiciono 1 mol de glicose, vai continuar tendo 1 mol de glicose dissolvido na água, tá? Agora, quando eu tenho de natureza iônica ali, ó, os solutos iônicos possuem ligações iônicas. Logo, ocorre a dissociação desse soluto. O que acontece? Então, a dissociação é a quebra daquela molécula. Eu vou separar os íons, tá? Então, formam-se íons dispersos. A quantidade de partícula irá depender do grau de dissociação. Então, quanto maior for esse grau de dissociação, maior a quantidade de partículas que eu vou ter dentro da solução. Então, aqui eu dei o exemplo do NaCl, mas pode ser NaOH, pode ser um sal, uma base, um ácido, né? HCl. Então, aqui a gente deu o exemplo de 1 mol de NaCl. Então, quando eu tenho 1 mol de NaCl e eu adiciono na solução, esse NaCl ele vai se dissociar, ele vai se transformar em íons. Em um que? Íon Na e o íon Cl-. Então, não sei, aqui ó, eu escrevi a fórmula. Então, quando eu tenho 1 mol de NaCl dissolvido na solução, ele vai então o que? Se dissociar enquanto em 1 mol de Na e 1 mol de Cl-, porque eu preciso manter as mesmas quantidades que eu tenho, eu preciso estar em equilíbrio. Por isso, então, que 1 mol de NaCl vai gerar 1 mol de Na, eu preciso manter a quantidade de Na e 1 mol de Cl-. Então, se a gente for analisar, eu adicionei 1 mol, porém, eu vou ter 1 mol de Na e 1 mol de Cl. Então, se eu somar a quantidade
de partículas que eu vou ter dentro dessa solução vai ser de 2. Então, eu adicionei uma que se transformou em 2 partículas. Então, é isso que eu quero dizer em relação aos solutos de natureza iônica e molecular. Então, não importa a natureza. Se eu tivesse colocado, se eu fosse comparar com aqui, adicionar 2 mol de glicose, eu não vai me importar se ele é um sal ou é um açúcar, a natureza, se é molecular ou iônica, e sim a quantidade. Então, se eu tivesse adicionado 2 mol de glicose, eu teria o quê? 2 mol de natureza iônica, né, NaCl, e 2 mol de glicose. Então, a quantidade de partículas seria a mesma, teria 2 de Na, no caso 1 de Na e 1 de Cl menos, que se transformariam em 2 mols, e 2 mols de glicose. Então, a gente aqui, não sei se vocês vão conseguir ler o que está escrito aqui, mas eu vou falando com vocês. Então, comparando as soluções moleculares iônicas. Então, verificamos que, dependendo da natureza do soluto, temos diferentes quantidades de partículas. Então, ao compararmos as soluções moleculares e as soluções iônicas de mesma concentração, o efeito coligativo é mais acentuado nas iônicas, pois elas apresentam um número de partículas maiores. Então, aqui eu representei como? Eu coloquei aqui nesse primeiro sistema, eu tenho a adição de 1 mol de glicose, que é de natureza o quê? Molecular. Então, eu adicionei 1 mol de glicose, vai continuar tendo 1 mol de glicose. Agora, aqui é aquele exemplo anterior, eu adicionei 1 mol de glicose. Então, aqui eu vou ter 1 mol de glicose. Aqui eu adicionei 1 mol de NaCl. Esse NaCl, então, vai se separar e vai se transformar em 2 mols no total. Se a gente for contar só a quantidade de partículas. Eu tenho 1 mol de Na e 1 mol de Cl menos. Então, aqui eu tenho 1 mol de glicose, aqui eu já tenho 2 mol. Aqui eu tenho o composto, então, o sal CaCl2. Nesse composto aqui, eu posso ver que eu tenho o quê? O Ca eu tenho somente um, e o Cl eu tenho 2 Cls. Então, quando eu adiciono ele na solução de água, eu vou estar transformando no quê? Eu vou estar transformando em 1 mol de Cl e 2 mols, 1 mol de Ca e 2 mols de Cl. Então, se eu for contar a quantidade de partículas que eu tenho, eu vou ter 3 partículas, tá? Então, CaCl2 vai gerar, então, 3 mols. E aqui eu tenho Al2, SO4, 3. Então, quando eu adiciono esse composto à solução, ele vai se transformar no quê? Eu tenho 2 átomos de alumínio e 3 átomos de SO4. Então, quando eu adiciono, ele vai se dissociar, ele vai se separar, transformando o quê? Em 2 átomos de alumínio e 3 átomos de SO4. Então, quando eu for contar, eu vou ver que eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente for comparar, eu adicionei 1 mol de cada composto. Só que dependendo a sua dissociação, a sua separação, a sua quebra, eu vou ter uma quantidade de partículas. Então, é a quantidade, quanto mais partículas eu tenho, mais vai influenciar, e não a sua natureza, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode ver, então, que eu tenho aqui 1 mol de glicose vai se transformar somente em 1 mol. E aqui, cada um vai se transformar em mais quantidades de partículas. Então, se a gente for comparar as soluções moleculares das iônicas, a gente pode ver que aqui eu tenho um e continua tendo um. E já nesses outros aqui, eu tenho uma molécula, um mol, né, uma molécula, que vai se transformar em mais moléculas. Então, nesse sentido que ele se refere à quantidade de partículas iônicas, que ela vai ter mais partículas. Então, agora falando sobre os efeitos que essas partículas causam, então, os efeitos coligativos. A gente viu ali a tonoscopia, né? Vocês viram na apostila e os vídeos que eu enviei.
Então, o resumo da tonoscopia então, consiste no abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente pela adição do soluto. Então, o que esse soluto vai promover? Ele vai dificultar a passagem do vapor. Então, o que era aquela pressão máxima de vapor? É a pressão que o vapor vai exercer no líquido, né? No seu próprio líquido. Lembrando que é um sistema fechado. Então, quando eu adiciono um soluto nessa solução, essas partículas elas vão dificultar, elas vão impedir, na grande maioria, que aquelas partículas do soluto, do solvente, que elas se transformem em vapor. Então, se eu começo a dificultar, eu tenho menos pressão aqui em cima. Então, quanto mais concentrada a solução, ou seja, quanto mais partículas eu tiver na minha solução, menor vai ser essa pressão de vapor. E aqui eu tenho o gráfico, então, representando isso. Aqui eu tenho solvente puro, então eu tenho aqui água pura, eu tenho essa curva, onde eu vou ter o quê? A determinada temperatura eu vou ter uma pressão maior, eu vou ter o quê? Eu vou ter maior evaporação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma grande evaporação aqui, eu tenho aqui a mesma quantidade de partículas. Quando eu adicionei um soluto nessa solução, eu posso ver que a minha pressão na mesma temperatura, ela vai ser muito menor. Então, aquelas partículas vão promover, então, vão impedir que essas partículas do solvente evaporem e tenham uma grande pressão. Então, com a adição de um soluto, eu diminuo a pressão de vapor de um sistema. A ebulioscopia, então, ela está relacionada à temperatura de ebulição. Então, consiste no aumento da temperatura de ebulição devido à adição de um soluto. Então, devido à interação entre o soluto e o solvente, que vai ocorrer, então, esse aumento, então, na temperatura de ebulição. Novamente, quanto mais concentrada a solução, maior o aumento de temperatura de ebulição. Então, aqui ele está representando, depois vocês podem ver que eu vou encaminhar os slides para vocês. Aqui, ó, a água pura evapora 100 graus. A água com glicose 0,5 mols evapora a 100,26. Aqui tem o exemplo, ó, aqui eu tenho a glicose e aqui eu tenho a sacarose com 0,5 mols. A temperatura de ebulição vai ser a mesma que a de glicose, 100,26. Então, informando que não importa a natureza do soluto, e sim a quantidade. Então, ó, se eu tinha 0,5 aqui e eu tinha 0,5 aqui, a quantidade de soluto permanece a mesma. Então, o efeito que ele vai promover é o mesmo. Então, aqui teve uma elevação de 0,26 graus na temperatura de ebulição. Aqui já tem a glicose 1 molar, aqui vai ser, se não me engano, 100,52. Então, e a sacarose aqui também tem 1 mol, vai ser 100,52. Então, se vocês forem comparar com a quantidade de mols presente, quanto mais eu adicionar de soluto, mais vai dificultar a ebulição, tá? A temperatura vai ter que ser maior para conseguir ocorrer a ebulição. Então, quando a gente coloca açúcar na água, ou quando a gente vai cozinhar um macarrão, que a água tá ali, já começou a ebulir na panela, né? Correr a ebulição. E você vai lá e adiciona sal nessa água. O que vocês podem observar? Vocês podem ver que a água ela vai parar de ocorrer ebulição e vai precisar esquentar mais um pouco, ele vai demorar um pouco mais para começar de novo a ocorrer ebulição naquela panela. Então está ocorrendo o quê? Eu estou adicionando um soluto na água e vai fazer com que, para que consiga ocorrer a ebulição, a temperatura tem que estar maior ainda do que anteriormente. Então é isso que o gráfico representa, ó. Aqui eu tinha um líquido puro e aqui eu tenho uma curva quando eu tenho um soluto adicionado na solução. Então,
eu vou precisar de uma maior temperatura. Então, aqui eu tinha uma temperatura, eu vou precisar de uma maior temperatura para que ocorra a minha ebulição. Na crioscopia é ao contrário, lá era ebulição. E aqui então, ó, consiste no abaixamento da temperatura de solidificação, de fusão, devido à presença de um soluto não volátil. Então, novamente, a presença de um soluto interfere na organização da solução. Lembrando que para ocorrer a solidificação, as moléculas, os seus átomos, eles vão começar a ficar bem juntinhos. Então, a presença de um soluto, ele vai impedir, nem tanto impedir, mas ele vai dificultar com que ocorra essa organização. Novamente, quanto mais concentrada a solução, eu tenho uma maior quantidade de partículas e maior a diminuição da temperatura de congelamento. Então, aqui eu tinha a água pura, ela então ia solidificar, se transformar em gelo a 0 graus Celsius. Quando adicionei a glicose, eu abaixa mais a temperatura de solidificação. Então, aqui eu tenho uma glicose a 0,5 mol, então a temperatura de 0,93 graus. Quando eu tenho, aumenta a concentração, aumenta a quantidade de partículas de glicose na minha solução, no meu sistema, eu tenho que antes eu tinha, para se transformar em gelo, a água era 0 graus. Quando eu adicionei 0,5 mols, eu abaixei mais a temperatura, então eu precisaria de menos 0,93 para que se solidificasse a água e se transformasse em gelo. Agora, quando eu adicionei 1 mol, ela só vai se transformar em gelo a temperatura de menos 1,86 graus Celsius. Então, esse exemplo da crioscopia é quando acontece, como vocês lembram, já devem ter visto, é a adição de sal naqueles países onde ocorre acúmulo de neve. Então, para não ocorrer o acúmulo de neve e gelo nas pistas, eles adicionam sal para que precise ter uma temperatura muito menor para ocorrer a transformação então em gelo. Então, no gráfico também está representando aqui a curva então de um sólido se transformando em líquido. Então, aqui era inicialmente a temperatura para se transformar em sólido. Então, quando eu tenho aqui está representando então um sistema com uma concentração, vamos supor aqui de 0,5 mols, né? Eu tenho essa curva, eu vou ter um abaixamento da temperatura. Ó. Eu vou ter daqui, em vez de ser aqui, ela vai vir para cá, essa temperatura. E aqui numa concentração maior, eu vou abaixar mais ainda a temperatura de solidificação. Já a osmose, então, é o movimento de um solvente entre meios com concentrações diferentes através de uma membrana semipermeável. Ou seja, o que? Essa membrana ela é porosa, então permite que seja transferido o solvente. Então, nesse caso, não é o soluto, é o solvente que vai se locomover. Então, esse movimento ocorre da solução menos concentrada para mais concentrada, porque eu busco o equilíbrio dessa solução. Então, vai ocorrer o quê? Como está descrito aqui no desenho. O movimento, eu tenho água aqui, né? Eu vou promover com que essa água venha para cá, para que essa solução aqui, ela fique um pouco mais diluída, tá? E essa membrana, então, ela vai permitir que isso ocorra. Então, a pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem do solvente. Então, esse aqui é um processo natural, quando eu tenho uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. A pressão osmótica é a pressão que eu devo fazer nesse lado para que isso não ocorra, tá? Então, essa é a pressão osmótica. Através, né, os cientistas então já estudaram então o que ocorre a osmose reversa. Então passa do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso aqui daí seria de forma mecânica. Então eu precisaria exercer uma pressão aqui
para que essa água que estava nesse lado aqui, do lado mais concentrado, passasse para o menos concentrado. A osmose reversa, gente, ela é utilizada então para dessalinização da água do mar. Quando eu quero o quê? Eu quero pegar a água e remover então daquela solução muito concentrada de água e sal, transformar ela numa água menos salgada. É onde acontece a osmose reversa. A gente estuda muito a osmose quando fala na questão de biologia. E daí aqui a gente tem um exemplo então das células, como se fossem umas células, tá? Então a classificação das soluções em relação à pressão osmótica. Então eu vou ter o quê? Eu posso ter uma solução então hipertônica, uma solução isotônica, uma solução hipotônica. Quando que eu vou ter isso? Então, aqui ocorre aqui. Aqui então, eu tenho uma solução isotônica. Então, quando eu tenho normal, quando ela é normal, eu tenho os dois lados possuem a mesma concentração. Então, dentro da célula, eu tenho a mesma quantidade de partículas do que externamente. Eu vou ter, então, um meio equilibrado, tá? Então, aqui é uma célulazinha normal, um exemplo normal. A hipertônica acontece o quê? Quando acontece um movimento de dentro para fora. Então, fora do sistema, fora da célula, eu tenho uma concentração muito grande. Então, vai acontecer o quê? Né? Uma concentração muito grande, por exemplo, de sal no nosso organismo. Então, a água que está dentro da célula vai sair e vai ir para fora da célula. E isso vai fazer com que ela se encolha, tá? Então, eu estou removendo a água de dentro da célula, que dentro estava um meio menos concentrado e fora mais concentrado. Então, eu saio de menos para mais. Eu estou removendo a água dessa célula. Já na solução hipotônica, esse movimento acontece de fora para dentro. Então, quando eu tenho uma aqui, dentro, fora da célula, eu tenho uma solução menos concentrada e dentro ela vai estar mais concentrada. Então, eu estou promovendo o quê? O movimento do solvente vai ser de fora para dentro. Então, eu vou estar transportando água para dentro da célula. O que pode às vezes ocorrer é que, dependendo da quantidade de água que vai para dentro da célula, se for muito maior, ocorre que a ruptura então da parede celular. Então, deve ter o cuidado, tá? Então, só para vocês terem os conceitos de hipotônica, isotônica e hipertônica, tá? E aqui o desenho para ficar mais fácil o entendimento. Então, resumindo, quanto maior o número de partículas, ou seja, ela molecular ou iônica, mais difícil será a evaporação, a ebulição e a solidificação do solvente presente na solução, e mais intenso é os seus efeitos coligativos, ou seja, menor pressão, quanto maior o número de partículas, então, menor será a pressão de vapor, maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de congelamento e maior a pressão osmótica. Então, quanto mais partículas, eu vou sempre alterar essas propriedades. Então, alguns exercícios da apostila de vocês. O exercício 2 da apostila mesmo. Então, ó, a cafeína é um estimulante muito consumido na forma tradicional cafezinho. O infuso do café, preparado pela passagem de água fervente sobre o pó, contém inúmeras espécies químicas e teor de cafeína, espécies químicas. E o teor de cafeína, 190 gramas por mol, é de 1,50% no café torrado e moído. Em relação ao café preparado, ou seja, quando eu preparo o café, coloco a água ali no café e misturo. Então, é correto afirmar que para requentar, no caso, para reaquecer este café até a fervura, é necessária uma temperatura superior à da ebulição da água. A temperatura de fervura do café preparado é igual à da água pura quando está sob as mesmas condições de altitude e, consequentemente, sob a mesma pressão atmosférica. Aqui está indicando que, por mais que eu tenha adicionado café na água, ou seja, um soluto num solvente, a temperatura de fervura é igual à da água pura. A gente já viu que não. Quando eu adiciono um soluto,
vou promover o quê? Um aumento na temperatura de ebulição, um aumento na temperatura para ocorrer a fervura. Então, então essa alternativa está errada. Como a concentração da cafeína é baixa, a variação da temperatura de ebulição do cafezinho preparado independe da concentração. É falso. Qualquer alteração na quantidade de partículas, ela vai alterar a sua propriedade. Pelo fato dos compostos estarem dissolvidos no infuso, a temperatura para levá-los à fervura será menor que da água pura. É falsa, né? Ela vai ser maior do que a água pura. E a temperatura requerida até a fervura do infuso adoçado é menor que o isento de açúcar sob a mesma pressão. Então, aqui, além de estar, aqui ele está comparando, então, dois sistemas de cafezinho. Então, eu tenho 2 cafés. E aqui está indicando que no café adoçado, a temperatura para aquecer ele é menor do que sem açúcar. A gente viu que não. Então, aqui eu estou adicionando açúcar a um sistema. Então, quando eu adiciono um soluto, eu elevo essa temperatura. Então, na número 2, a alternativa correta é a letra A. Então, para reesquentar esse café até a fervura, é necessário uma temperatura superior à da ebulição da água. Porque eu adicionei o café, né? Eu adicionei o pó de café na água. Então, eu estou fazendo o quê? Estou promovendo um aumento na temperatura de ebulição. O exercício número 3, ele deu uma relação de compostos, né? Então, está pedindo, aqui entra em ebulição em temperatura mais elevada, qual que tem a maior temperatura de ebulição? Então, aqui tenho 0,2 mols de CaNO3 duas vezes, 1 mol de NaCl, 0,1 mol de glicose e 0,4 mol de KNO3. Então, primeiro a gente tem que observar o quê? Que tipo de moléculas que são essas. Então, aqui eu tenho, lógico, eu posso observar, eu tenho 0,2, 0,1, 0,1 e 0,4. Mas se a gente fosse abrir essa estrutura, o que eu poderia ver? Ó? Então, aqui na solução de 0,2 mols desse composto, ele vai se dissociar, vai se transformar no quê? Em 0,2 mols de cálcio, 0,2 mol de NO3, 0,2 mol de NO3. Eu tenho 2 vezes o NO3. Então, se eu somar a quantidade de partículas que ele vai estar presente na solução, vai ser de 0,6 mols. Na solução de NaCl, de cloreto de sódio, ele vai ter o 0,1 mol, mas ele também se dissocia. Ele se dissocia como? Em 0,1 mol de Na e 0,1 mol de NaCl. Então, se eu somar essas duas quantidades, eu vou ter 0,2 mols. A glicose, ela não se dissocia, ela só se dissolve. Então, se eu adicionei 0,1 mol, ela vai manter 0,1 mol. Já na letra D, eu tinha 0,4 mols de KNO3. Então, aqui ele também se dissocia, ele se separa. Então, ele vai se separar o quê? Em 0,4 mols de K e 0,4 mols de NO3. Então, eu tenho 0,4 mols de potássio mais 0,4 mols de NO3. Então, se eu somar as duas, a quantidade de partículas presente vai ser de 0,8 mols. Então, nesse caso, a alternativa é a letra D, que é onde eu tenho o maior número de partículas na solução. Então, se eu tenho maior número de partículas, maior é a temperatura de ebulição. Na número 9, está indicando, ó, essa do caderno de atividades, gente. A adição de um soluto não volátil altera as propriedades físicas de um solvente, como pressão de vapor e temperatura de fusão e ebulição. As variações que ocorrem com essas propriedades são conhecidas como coligativas. Indique qual efeito coligativo corresponde aos conceitos apresentados. Então, a propriedade relacionada à diminuição da temperatura do congelamento do solvente é a crioscopia, gente. Quando tem a propriedade relacionada ao abaixamento da pressão de vapor do solvente, é a tonoscopia. E a propriedade relacionada ao aumento de temperatura de ebulição é a ebulioscopia. Tá? Essa era a conceitual.
Então, as propriedades, número 10 do caderno de atividades. As propriedades das soluções que dependem do solvente e da concentração do soluto são denominadas propriedades coligativas. O gráfico a seguir representa as variações de pressão de vapor e temperatura de difusão e ebulição causadas pela adição de um soluto não volátil à água. Então, a linha contínua se refere à água pura e a tracejada à solução. Então, analisando-se o referido do gráfico, conclui-se que as variações em 1, 2 e 3 representam respectivamente as propriedades relacionadas a... Na apostila de vocês, tem as alternativas, tá? Mas aí como não dava para colocar, não consegui colocar aqui, então ficava como? Então, na número 1, eu tenho o quê? Eu tenho o líquido para o sólido. Então, eu tenho que um abaixo, se a gente for comparar esse ponto aqui, então, aqui na temperatura, e esse ponto aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um abaixamento da temperatura para solidificação. Então, aqui eu tinha uma temperatura T0, aqui eu vou ter uma temperatura menor. Então, no número 1, eu tenho o efeito de crioscopia. Eu tenho um abaixamento da temperatura de solidificação. Na número 2, eu tenho a passagem do líquido para o gás. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a temperatura de ebulição da água, tá? Então, eu tenho aqui uma variação na temperatura de ebulição. Então, eu tenho um aumento da temperatura de ebulição. Então, nesse caso aqui, eu tenho o efeito da ebulioscopia. Aqui eu tenho numa mesma temperatura a comparação. Então, nesse caso, eu estou comparando o quê? A quantidade de vapor que eu tenho. Então, na mesma temperatura, num líquido puro, eu tenho uma maior pressão de vapor. Já quando eu tenho uma solução, eu tenho um soluto dissolvido em solvente, eu tenho uma menor pressão de vapor. Então, nesse caso, eu tenho o efeito da tonoscopia. Então, na apostila de vocês, a resposta é a letra C. D a 13, ó. Porque a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carro evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também seu congelamento quando comparada à água pura. Então, eu estou adicionando aditivos na água dos radiadores. Eu estou adicionando, então, um soluto em uma solução. Então, o que acontece nesse sentido? Então, se eu estou adicionando, está indicando aqui, ó, evita que ocorra o superaquecimento. Então, eu estou fazendo o quê? Eu preciso ter uma maior temperatura de ebulição, então evita o superaquecimento e também o congelamento. Por quê? Porque eu estou abaixando a temperatura de solidificação. Então, a adição de aditivo na água de radiador vai fazer com que ocorra o quê? Eu tenha um aumento na temperatura de ebulição daquele composto, daquela solução, e um abaixamento da temperatura de solidificação. Então, eu dificulto o congelamento e eu preciso de uma maior temperatura. Então, eu evito o superaquecimento da água do radiador. Então, nesse exercício, está pedindo aqui o que, né, no caso, qual que é o efeito que ocorre nesse sentido. Então, vamos lá. Porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e difusão maiores que da água pura. O difusão não é maior, ela é menor, né? Então, letra B. Porque a solução formada, água aditivo, apresenta uma pressão de vapor maior que da água pura, o que causa um aumento do ponto de ebulição e difusão. Então, ele não apresenta uma pressão de vapor maior, e sim menor. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver mais energia, diminuindo os pontos de ebulição. Então, essa aqui está incorreta, né? O aditivo não vai reagir com a superfície, ele reage então com a água. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada em relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e diminuição no ponto de fusão. Então, a alternativa D está correta, né? Então, porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição,
também não é a alternativa correta. Então, na número 13, a alternativa D é a correta. E a número 14. O sal é utilizado para provocar o derretimento de neve nas estradas de países frios e também para conservar a carne, como no processamento do charque. Então, a utilização nessas duas situações corresponde a que efeito coligativo? Então, como a gente acabou de ver, então, provocar o derretimento da neve nas estradas e de gelo nas estradas dos países frios. Então, eu estou adicionando sal para que diminua a temperatura de solidificação. Esse efeito é conhecido como efeito de crioscopia. Já para conservar a carne, como no processamento do charque, o que acontece? Eu adiciono sal na carne, vai fazer com que fora da carne a concentração esteja maior. Então, eu vou promover o quê? Eu vou promover que a água que estava dentro das células da carne, então que esteja dentro do tecido, vá para fora da carne. Então, esse efeito é o processo osmótico. Então, qual das alternativas vai ser? Então, vai ser o efeito crioscópico, que é então primeiro o abaixamento da temperatura de solidificação e depois para conservação vai ser osmótico, tá? Então, nesse caso é a alternativa A. Então, algumas dúvidas que vocês tenham sobre o assunto, a gente vai então resolver então na próxima aula, que vai ser quarta-feira. Eu gostaria de fazer com vocês então uma videoaula. Hoje essa aula foi extensa, né? 36 minutos. Então eu peço que vocês marquem as dúvidas que vocês têm, para então na quarta-feira a gente fazer uma videoaula no período da tarde, né? Que a gente tem a nossa aula, para sanar então essas dúvidas e esclarecer o que vocês, né, ficaram confusos, o que eu posso ajudar vocês, tá? Então até mais e uma ótima semana.